Vocês conhecem esse livro aqui, ó? Alguém já ouviu falar nele? A Arte da Masculinidade. Estou gravando com a câmera da frente, vocês não vão conseguir ler muito bem. Mas é esse livro aqui, a capa dele, A Arte da Masculinidade, Habilidades e Costumes Clássicos para o Homem Moderno. Neste vídeo eu queria deixar aqui essa sugestão, principalmente para os homens, né? Jovens também, homens jovens. É um livro muito bom, é um livro muito prático. E ele apresenta aqui várias habilidades e vários costumes clássicos, né, que eram usados aí há muito tempo pelos homens e que nós hoje em dia perdemos, né, muitos desses costumes e muitas dessas habilidades. E este livro apresenta aqui com uma praticidade muito grande. Eu queria comentar um pouco mais sobre ele aqui, tá? Ele é um livro que eu já indiquei aqui no canal, mas eu queria falar um pouco mais profundamente sobre ele. Os autores desse livro é esse casal aqui, o Brett e a Kate. McKay, né, o sobrenome deles, McKay. O Brett, né, se formou em letras em Oklahoma e em direito também. E a Kate, ela é graduada em história, fez mestrado em religião, e eles são americanos já. E na época que eles escreveram um livro, eles tinham 2 filhos. Então ele escreve aqui atrás também algo que eu vou ler para vocês, talvez seja interessante. Ele diz assim: algo nos últimos 50 anos fez com que as virtudes e as habilidades tipicamente masculinas desaparecessem das gerações atuais de homens. Os pais deixaram de transmitir a arte de ser homem aos filhos, e nossa cultura acabou esvaziando o termo de seu significado elogioso, focando apenas nos aspectos negativos e estereotipados da virilidade. Nossa meta com este livro é encorajar uma nova geração de homens a retomar o legado que seus avós deixaram. Muitos argumentam que é preciso reinventar o significado da virilidade no século XXI. A isso, nós respondemos que a arte da masculinidade não precisa ser reinventada, só precisa ser redescoberta. Então, nós redescobrimos a arte da masculinidade por meio deste livro aqui. E ele tem a divisão aqui, né, com os capítulos, e ele vai falando de vários aspectos do que é um homem, né? Várias áreas da vida dele, vários aspectos da masculinidade. Então, no capítulo 1, por exemplo, ele fala do homem como cavalheiro. Tá? No capítulo 2, o homem como amigo. No 3, o homem como herói. No 4, o homem como amante. Amante não no sentido negativo, né? No sentido positivo, de quem realmente ama alguém. No 5, o homem como pai. No 6, o homem como desbravador. No 7, o homem como líder. E no 8º, fala sobre o homem virtuoso, sobre as virtudes masculinas principalmente. Além disso, neste livro, tem um apêndice aqui no final, que ele indica 100 livros que todo homem deveria ler, tá? Aqui na página 307, 100 livros que todos os homens deveriam ler. E dentre esses livros tem livros, né, muitos de literatura, tem de filosofia, tem de história. A Bíblia, né, tá aqui, alguns outros como A República de Platão, 1984 de George Orwell, Ilíada e Odisseia de Homero. Estou lendo agora a Odisseia. Então tem muitos livros bons aqui que é indicado. E eu queria comentar um pouquinho aqui sobre alguns capítulos, né? Então aqui no capítulo 1, ele vai falar do homem como cavalheiro, né? E ele fala das coisas mais básicas, assim, cavalheirismo, né? Por exemplo, vista-se como um cavalheiro, né? Então ele vai falar aqui, por exemplo, como você deve vestir um terno, né? Como você deve vestir um terno, como que você vai escolher o paletó adequado para o seu corpo. Tem até algumas figurinhas aqui, ó. Então ele fala para verificar o comprimento da manga, como o paletó cobre o seu corpo, ver o comprimento do paletó, o ajuste dos ombros, né? Falar sobre as calças, né? Em que altura deve ficar a barra, por exemplo. Como usar um lenço de bolso.
sobre as dobras do lenço, né? Tem aquelas dobras que você coloca aqui do lado, no bolsinho do paletó. Tem aqui as figurinhas, ó, que como que o lenço fica, né? Dependendo da dobra que você vai fazer nele. Então, aqui na parte do cavalheirismo vai falar sobre essa questão das roupas, falar sobre chapéu também, os tipos de chapéu, a etiqueta dos chapéus, né? Quando você deve usar, em quais situações e quando não usar também. Falar sobre passar as roupas, sobre ir à barbearia, né? Por que ir à barbearia? Ele incentiva aqui os homens a irem à barbearia. Então é basicamente isso, né? Fala de algumas etiquetas aqui de cavalheirismo também. Então vai falar sobre isso no capítulo 1 aqui do cavalheirismo, né? O homem como cavalheiro. No capítulo seguinte, o homem como amigo. Sempre no início dos capítulos, é interessante, ele sempre deixa uma frase aqui que representa, né, algum aspecto do que ele vai falar naquele capítulo. Aqui a frase ele coloca de um cara chamado Lee Iacocca, que eu não conheço, que dizia assim: meu pai sempre dizia, se quando morrer você tiver 5 amigos de verdade, sua vida foi o máximo. Aqui ele vai explorar o aspecto da amizade, né, no homem. Amizade heróica, falar sobre a importância de você criar fraternidades, se você participar de uma igreja, você participar de uma liga esportiva, por exemplo. Falar para você confraternizar no trabalho, conhecer seus vizinhos, se filiar a uma organização. Vai falar que é bom para o homem ter um momento ali em que ele se encontra com os amigos para fazer algo bom ali entre eles, né? Sei lá, praticar um esporte juntos, assim, alguma coisa nesse sentido. Então vai explorar esse aspecto, dar umas ideias aqui de atividades que vocês podem fazer. E daí, seguindo, vai ter o homem como herói. A frase do capítulo é essa: a diferença entre um herói e um covarde é um passo para o lado, né? Ele vai falar aqui sobre lutar, né? Que é importante você lutar, aprender uma arte marcial, principalmente para caso você precise defender alguém, né? Defender, sei lá, sua esposa, seus filhos, se defender, às vezes numa situação de rua, às vezes você tem um conhecimento disso, você se livra de muitos problemas, né? Quando é necessário brigar, obviamente. Ele ensina aqui como salvar uma pessoa de um afogamento. Então, essas coisas é muito legal. Carrega alguém como um bombeiro, que é essa imagem que eu acabei de mostrar aqui. Salve uma pessoa de um afogamento, é outra imagem. Então, tem algumas ilustrações no livro. Seja um herói na estrada, como trocar um pneu furado, né? Ok? Então, você vai aprendendo várias coisas. E você pode colocar essas coisas em prática, né? Ele ensina até, acho que você fazer um pouso de emergência aqui em uma aeronave. Então aqui é a parte do herói, né? Na parte do amante aqui, ele coloca uma frase aqui muito bonita de Eurípides, que diz o seguinte: não é verdadeiro amante aquele que não ama para sempre. Não é verdadeiro amante aquele que não ama para sempre. Ele fala aqui da arte da cavalaria, por exemplo, né? Abrir a porta, né, para a mulher entrar, por exemplo, num carro, num lugar que você está indo com ela. Andar ao lado do lado da rua, né, quando você está andando com a mulher, em vez de deixar ela do lado da calçada ali que faz parelho ali com a rua, você vai do lado da rua e deixa ela do outro lado. Ficar entre ela e a rua, né? Ceder um assento, quando necessário. Ensina aqui como você chamar uma mulher para o encontro. E aí ele fala aqui sobre ter habilidades ou hobbies masculinos, né? Que isso ter confiança, de uma certa forma atrai a atenção das moças, né? Fala como você dar flores para uma mulher como um cavalheiro vitoriano. Dê flores como um cavalheiro vitoriano.
Inclusive aqui no final tem, aqui, né, nesse capítulo, na verdade, tem o significado das flores. Porque às vezes a gente, né, dá uma rosa vermelha, que é a mais comum, né? Mas tem várias flores aqui, vários significados. Então, por exemplo, aqui, ó, tem outras flores, né, que são menos conhecidas. Por vezes a gente não sabe o significado, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Camélia cor-de-rosa. Significa eu te desejo. Violeta branca, vamos tentar. Margarida, o amor tudo significa o amor tudo pode. Crisântemo vermelho, eu te amo, também, né? A rosa vermelha, tá? Significa estou ardentemente apaixonado por você. Aí tem a rosa cor-de-rosa, né? Que significa por favor acredita em mim. A rosa branca significa você é divina. A rosa amarela, podemos ser amigos. A rosa laranja, penso em você a todo instante. E assim tem vários, né? Jacinto roxo, eu sinto muito, me perdoe por favor. Então tem vários aqui, né? A tulipa amarela, o seu sorriso é como a luz do sol. Então tem vários outros aqui, flores, né? E que você, sabendo o significado, o ato de dar flores fica muito mais profundo, né? Muito mais interessante. Quando dar flores para uma mulher? Ele vai falar aqui alguns dias, né? Por exemplo, no aniversário, né? Dia dos namorados, no aniversário dela. Quando o bebê tá chegando, né? Dia das mães. Pedido de desculpas. Uma data especial, ou uma surpresa mesmo, né? Então ele vai falando sobre isso. Ele fala que dá um conselho, né? Pare de enrolar e assuma um compromisso. Ele é muito a favor do casamento, né? Então ele fala aqui os benefícios do casamento, como pedir em casamento. Então isso tudo é na parte do capítulo do amante, né? No próximo capítulo ele fala sobre ser pai. A frase que ele diz aqui, que ele coloca aqui, é do Bill Cosby, que diz: ser pai é fingir que o presente de que você mais gosta é sabonete de corda. Então ele ensina várias coisas aqui, como por exemplo, cuidar da sua esposa grávida, ler livros sobre a gravidez. Ele até indica um livro aqui que na época eu li isso aqui, e depois eu li este livro que ele indica aqui sobre a gravidez, que é O que Esperar Quando Você Está Esperando. É um clássico sobre a gravidez, que fala sobre todo o processo, né, os 9 meses ali de gestação da mulher, e o que ela sente em cada mês, né. Vai falando sobre o desenvolvimento do bebê também, o que usar para enjoo. Tem muitas coisas legais nesse livro que ele indica aqui. Vai lá às consultas do médico, né? Ajude elas no enjoo que ela sente, né? Ele indica aqui algumas coisas que ajudam no enjoo, como suplemento de vitamina B6, chá de gengibre, hortelã, essas coisas, né? Então é para você ajudar a sua mulher grávida. Como realizar um parto de emergência, né? Ele realmente coloca algumas coisas aqui bem extremas, né? E sempre, uma coisa interessante de dizer do livro é que sempre ele fala de uma forma divertida, né? Por exemplo, aqui, ó, ele vai falar sobre realizar um parto de emergência. A linguagem que ele usa é muito divertida. Ele fala assim, ó: número 1, não entre em pânico. Sua mulher está uma pilha de nervos. Ficar olhando para ela com cara de idiota ou sair correndo pela casa feito uma criança não são atitudes que irão ajudá-la. Alivie o seu estresse permanecendo completamente calmo. Isso aqui é o primeiro passo, né? Aí ele fala para avaliar a situação, chamar ajuda, deixar a mamãe confortável, como tirar o bebê, como limpar o bebê, questão do trabalho do cordão umbilical. Aí ele vai ensinando aqui como trocar uma fralda, né? Como acalmar um bebê que está chorando, perceber a causa do choro do bebê, né? Se é fome, se é cansaço, se é dor.
Ele fala aqui sobre equilibrar trabalho e família, como criar filhos resilientes. Ele dá várias dicas aqui, como por exemplo deixar eles fazer coisas irresponsáveis, não ficar do lado deles logo de cara. Então tem vários conselhos aqui sobre isso. Ensina seu filho a andar de bicicleta. É realmente coisas muito práticas, é muito bom esse livro. Como fazer trança no cabelo de sua filha, né, se você tem uma filha. Algumas brincadeiras aqui que você faz para brincar com os filhos, né. Tem muita coisa boa. Aí no próximo capítulo, no 6º capítulo, é o homem como desbravador, né? E ele coloca uma frase aqui do Ralph Waldo Emerson, que é o autor dos ensaios que eu já fiz vídeo aqui sobre alguns ensaios dele, como por exemplo o ensaio da autoconfiança, né? E do heroísmo também. E a frase que ele coloca aqui, né, sobre o homem como desbravador é a seguinte: palmilhando um campo aberto, com poças d'água de uma neve que se desfaz, sob o crepúsculo de um céu nublado, sem me ocorrer quaisquer pensamentos de especial boa fortuna, gozei já de um júbilo perfeito. Também na mata o homem se despoja dos anos, na floresta ao viço perpétuo. Na floresta ao viço perpétuo. É poético, não é isso? Sobre essa questão de desbravar, já fazer trilhas, ir numa mata, numa cachoeira, numa montanha. E daqui neste capítulo, ele fala dos benefícios de ir na natureza, né? Como, por exemplo, revigorar o corpo, as energias. Ele fala sobre como fazer um acampamento, como ir acampar, né? O que você precisa levar, como armar a sua tenda para você acampar. Sobre o homem e o fogo, né? Ele fala aqui também. Ele coloca uma frase aqui interessante do Charles Dudley Warner. Remexer uma fogueira é um prazer mais sólido do que quase tudo mais no mundo. Você mexer ali na fogueira, né? Falando assim, dá até vontade de, sei lá, fazer uma trilha, fazer uma fogueira, sei lá, caçar, assar uma caça. Como acender uma fogueira sem fósforos, como escolher as madeiras ali, né? O que assar na fogueira, como cozinhar os alimentos na fogueira. Ele ensina também aqui, que é interessante, como você interpretar as nuvens, né? Para saber se vai chover, se vai ter bom tempo. E sempre ele vai colocando essas ilustrações, né? Ainda que simples, eu acho que deixa o livro muito mais palatável, essas ilustrações. Verificar a lua também, os animais, para saber se vai chover, né, ou não. Como limpar um peixe, né? Quando ele vai falar algumas dessas coisas assim nos capítulos, ele coloca aqui, conselho de macho, limpe um peixe. Aí ele ensina aqui como limpar um peixe, como se orientar por meio de uma bússola. No próximo capítulo é o homem como líder. O homem como líder. Aí ele coloca aqui alguns atributos da liderança, para você saber o que realmente é um líder, né? A diferença de um líder para um charlatão, egoísta. Fala sobre a importância de ter coragem para você ser um bom líder. Como exalar carisma magnético. Tem que ser um tanto carismático, né, para ser um bom líder. Como dar um aperto de mão de homem. É muito engraçado algumas coisas aqui desse livro. Como preparar um discurso para você dar um bom discurso, né, às vezes é necessário. Ele indica aqui, ó, conselho de macho, 10 grandes discursos para estudo, para você estudar, né. Ele indica alguns aqui, como por exemplo do Winston Churchill, lutaremos sobre as praias, que é um aí da Segunda Guerra Mundial, que ele fala, está combatendo lá os alemães, né, os nazistas. Ele dá esse discurso. Ele fala aqui do Roosevelt também, Cidadania na República. Fala do Martin Luther King, que é muito famoso também, Martin Luther King Jr., né, Eu Tenho um Sonho.
I have a dream, I have a dream. E outros aqui do Abraham Lincoln, do Péricles, Kennedy, ok? Fala sobre como receber críticas e como fazer críticas sem ser um babaca. Então, ele coloca um poema aqui também do Rudyard Kipling, que eu acho que eu já falei sobre esse poema aqui. Um poema muito bonito, chamado Se. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando. É assim que se inicia o poema, né? E no final termina. Se fizer isso tudo, né? Você serás um homem, meu filho. É o final do poema. E por fim aqui ele fala sobre o homem virtuoso. Então ele pega as 12 virtudes do Franklin, do Benjamin Franklin, e fala sobre elas aqui, né? Eu acho que eu já fiz vídeo também sobre essas virtudes do Benjamin Franklin, que é a temperança, o silêncio, a ordem, determinação, frugalidade, diligência, sinceridade, justiça, moderação, asseio, serenidade, castidade e humildade. Na verdade são 13, as 13 virtudes do Benjamin Franklin. Aí ele discorre sobre cada uma delas, né, dá exemplos, que é muito bom. E basicamente é isso o livro. Sempre com conselhos, com praticidade e com linguagem divertida. Cara, e essas indicações de livros aqui no final, né, os 100 livros que todo homem deveria ler, para quem não tem nenhuma indicação assim, seguir essa lista aqui já vale o preço do livro aqui. Então é um livro realmente muito bom. E para completar aqui, cara, a diversão do livro, ele coloca um glossário de másculos e classudos vocábulos e insultos que você pode usar, né? Ou o vernáculo do seu avô, que são palavras que eram usadas antigamente, né, como insultos, como vocábulos, que hoje em dia não é tão conhecido, né? Ele coloca a palavra e coloca o significado. Por exemplo, ó, vou ler algumas aqui para vocês verem. Abantesma. Nunca ouvi alguém falando isso. Significa assombração, uma figura que assusta. Basbaque. É um bobalhão, uma pessoa ingênua, bobalhão. Balacobaco. Balacobaco eu já ouvi. Balacobaco significa uma coisa muito boa. Então, são esses insultos, né? E fica a indicação aí, a sugestão desse livro, tá? É um livro muito divertido, muito completo e muito prático. Então, comprem ele se vocês se interessarem. Se vocês já leram, já ouviram falar, deixa aqui nos comentários também o que vocês mais gostaram. Fica a sugestão. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.